Hoje eu vou trazer para vocês um produto muito interessante da ZMSmart, que seria esse monitoramento energético. E uma das coisas que já me chamou a atenção de cara nesse produto é o tamanho, né? Olha como que ele é pequenininho. E aí com ele você consegue fazer o monitoramento energético aí de dispositivos específicos, mas o mais interessante é para você colocar às vezes no seu quadro de energia ligado ali próximo aos disjuntores para fazer a medição de uma fase. Ele funciona na plataforma Tuya, tem versões Wi-Fi e versão Zigbee. Vamos lá que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Fala galera, antes então da gente falar sobre esse produto, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente envia produtos com preços excelentes diariamente. Dá uma olhada porque os links estão na descrição e o link para compra também dele está aí na descrição. Vamos então falar sobre esse produto e eu posso dizer que a ZMSmart me surpreendeu, tá? Porque quando eu recebi e eu vi o tamanho dele, eu achei sensacional. Você vai fazer um monitoramento de uma fase, né? E colocar ele no seu quadro energético e ele fica extremamente discreto, tá? Você nem percebe que tem ali aquele produto para fazer o gerenciamento. E aí, antes de eu falar aqui sobre as especificações, ele é vendido na versão Zigbee e na versão Wi-Fi. Mas ambos os casos, tá? Você vai poder utilizar apenas na plataforma Tuya. Eu já vou te falar de cara, né, que a versão Zigbee não funcionou aí em outros hubs, até porque é um produto novo. Claro, no futuro vai começar a funcionar? Vai, mas no momento é apenas plataforma Tuya, tá? Mas em ambos os casos, se você usa o Home Assistant, você consegue utilizá-los via integração da Tuya. Eu vou mostrar quando eu chegar lá no aplicativo, tá? Primeiramente, vamos falar aqui como que é feita a ligação desse produto, o que é muito, mas muito simples mesmo. Por quê? Você vai fazer a ligação do neutro e da fase para poder energizar o produto. E aí, independente se sua casa é 110 monofásica, se é 220 monofásica, se é 220 bifásica ou se é trifásica, a ligação é sempre da mesma forma, tá? Fase e neutro. E aí, você tem ali no seu disjuntor as entradas das fases, né, ou as saídas dela. Você pode ligar tanto antes do disjuntor quanto depois, tá? Isso tanto faz. Aqui você vai então passar esse fio ali que chega no disjuntor por dentro aqui do produto para fazer o monitoramento. E aí esse orifício eu medi, ele tem 10 milímetros. Então em teoria passa cabos de 10 milímetros, mas eu acho que vai ficar bem no limite, tá? Cabos de 6 milímetros vai ser bem tranquilo. Suporta até 63 amperes. Para vocês terem uma ideia, né? 63 amperes vai atender praticamente todas as casas, tá? Vamos dizer que 90%. Por exemplo, essa aqui que eu moro tem um disjuntor de 63 amperes, então eu consigo fazer o monitoramento inteiro dessa casa aqui com um desse, porque aqui é 110, né? Então eu só tenho uma fase. Vamos dizer que você tem 220 bifásico. Você vai precisar de 2 desse aqui, né? Porque o seu consumo é medido somando aí, né, a energia que vai em 2 fases da sua casa. Então, para 220, 2 para trifásico, 3 produtos desse aqui, tá certo? Um detalhe é o seguinte, esse produto ele só faz monitoramento em um sentido, tá? Ele não é bidirecional. Inclusive aqui ele tem uma setinha que se você quiser fazer o monitoramento da rua para sua casa, né, o que entra de energia, você vai ter que ligar essa setinha no sentido rua para sua casa, tá? Se você quiser fazer um monitoramento, às vezes, de energia solar, você também pode fazer, mas também o mesmo caso verificando, né, o sentido aqui do monitoramento dele. Então, instalação, só isso, muito fácil. Aqui ele tem um botão para fazer o pareamento, basta pressionar e segurar por 6 segundos, ele já entra em modo de pareamento e aí você vai fazer a adição ali no aplicativo da Tuya. Isso independente, tá, se ele é Wi-Fi ou se ele é Zigbee. Lembrando que o Zigbee você precisa ter um hub, né, compatível com a plataforma Tuya. E aí, vamos para o aplicativo que eu vou mostrar todas as funções. Eu tenho um desse aqui agora instalado lá na minha obra. Já está há uma semana ligado, então eu tenho muitos dados para mostrar para vocês. Então aqui no aplicativo da Tuya, primeiramente,
Deixe-me pegar os óculos. Então aqui ele está medindo o consumo desse circuito que eu tenho lá, que inclusive tem as minhas câmeras, né? No momento, a total energia que ele já fez a medição desde que eu fiz a instalação é 4,84 kWh. Ele mostra aqui que na última hora, né, entre 17 e 18, agora são 17 e 11, ele ainda não marcou nenhum kWh, tá? E isso é interessante, né? Porque na última hora você sempre vai saber quanto que está consumindo. A corrente atual é de 0,44 aí, né, amperes. A potência ativa é 0,30 kW, que seria aí 30 watts, tá? Eu até gosto que seja na medida watts, porque fica melhor para você ir acompanhando, tá? Mas aqui é kilowatt. E a tensão, 130,9 volts. Embaixo você tem aqui balanço, total de energia reversa, né, ativa. Nesse caso ele não faz, lembrando que ele não é bidirecional, ele tem aqui essa opção. Isso aqui às vezes é uma interface que eles pegam na Tuya e utilizam para vários dispositivos. Você tem aqui, ó, as estatísticas, né? Então tá aí, ó, no dia, como que foi o consumo por hora. Se você tiver aqui o consumo mensal, ele mostra vários dias de como foi feito esse consumo, dá para ver o gráfico, né? E aqui o anual eu não vou ter, eu vou ter apenas um mês, né? Porque eu fiz a instalação recente desse produto, tá? Então, bem legal, dia 13, dia 11, tá aqui, ó, vários dias desde que eu fiz a instalação dele. E aqui tem uma outra coisa interessante que é o seguinte: em alguns países, aqui no Brasil, não, eu nem sei se existe na verdade, você pode, né, por exemplo, comprar a energia, você faz como se fosse um telefone pré-pago, né? Você paga os créditos ali da sua energia e aí você vai consumindo. E aí acabou, você fica sem energia, então você tem que sempre comprando crédito. Isso é muito comum na Europa principalmente. Aqui então ele tem a opção que você pode fazer um charge, que até mesmo se você tem uma casa de aluguel, ou então se você tem essa situação que eu comentei aí, então o que você faz? Você faz uma recarga, por exemplo, vou colocar aqui que a gente precisa de 100 kWh. Vai mostrar que eu já consumi 5 kW, aqui tem os registros das recargas, e aí quando você volta aqui na tela principal, você tem ali, ó, o seu balanço, né? Quanto que você tem de saldo, 95,15 kW, né? Lembrando que mostra ali em cima que eu já usei 4,84, tá? Então, quando isso aí finalizar, você vai ter um alerta, né, que o seu saldo está acabando. É interessante se for nesse caso, aí você consegue também fazer o monitoramento do pré-pago aqui nesse dispositivo. Aqui no Brasil, como eu disse, eu acho que nem tem esse tipo aí, a não ser que você queira às vezes fazer, né, para uma casa de aluguel. Em settings, você tem aqui, ó, vários alarmes que você pode configurar, por exemplo, aviso de sobrecorrente, de sobretensão, de voltagem também baixa, de tensão alta, de tensão baixa, alarme para saldo insuficiente, etc. Isso é legal porque você pode configurar vários alertas nele, tá? Então, o produto é isso, muito simples, tá? Se a gente for aqui nas automações, vamos ver se tem como fazer alguma coisa com ele. Quando o status do dispositivo muda, monitor SemiSmart, você também pode configurar praticamente as mesmas opções que você tem lá no alarme, mas você pode fazer outras coisas. Por exemplo, o saldo ficou insuficiente, acende a luz ali de um abajur, por exemplo, em vermelho, tá? Isso é legal, então dá para você utilizar de várias formas aqui. Olhando aqui se dá para usar como uma ação, então toque para executar, adicionar tarefa, execute o dispositivo, monitor SemiSmart. Você só pode então resetar ou então fazer uma carga, tá? Como ele não é um relé liga e desliga, ele tem então aí essas opções bem simples, tá? E aqui no Home Assistant, como eu comentei com vocês, eu estou com a versão Wi-Fi instalada lá. Então eu posso acessar através da integração da Tuya, tá? Então dispositivos, vou procurar aqui, ó, Tuya, e se eu vier aqui, ele tem aqui, ó, monitor SemiSmart com todas as informações. Mas então, o que eu achei desse produto? Primeiramente, o tamanho dele eu gostei bastante, ele fica muito discreto. Isso aqui, a SemiSmart me surpreendeu pelo tamanho dele, né? Quanto à versão Wi-Fi ou Zigbee, eu acho que fica a seu critério, se você tem um hub e como ele é um router, né, Zigbee, que eu não comentei lá no início do vídeo, pode ser interessante pegar esse. Mas se não, pode pegar tranquilamente a versão Wi-Fi. Um detalhe, se você só tem uma fase em casa, você precisa de um, mas eu acho que a partir da hora que você tem aí 2, 3 fases, às vezes esse produto pode não ser interessante, tá?
É melhor às vezes pegar um disjuntor que já tenha duas fases, que no próprio software já faça o monitoramento das duas simultâneas, porque senão você vai ter que ficar acessando um ou acessando o outro, tá? Então não fica legal, né? A não ser que você use, por exemplo, o Home Assistant, que aí você consegue unificar, fazer o cálculo ali junto dos dois, tá bom? Então é isso. Se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.